Sejam bem-vindos à ESEC TV, uma emissão produzida pela Escola Superior de Educação de Coimbra para a RTP2. Acompanhem-nos nesta edição e conheçam alguns destaques da agenda da cidade de Coimbra e da nossa escola. Coimbra promove a primeira Bienal de Arte Contemporânea, com o título Ano Zero. Produzida pelo Círculo de Artes Plásticas, em parceria com a Universidade e com a Câmara Municipal de Coimbra, esta Bienal pretende convocar artistas e criar diálogos entre os espaços classificados como Património Mundial. A convite da Bienal, Pedro Cabrita Reis realizou uma intervenção na Sala da Cidade, espaço nobre de Coimbra, com a intenção de devolver este espaço à cidade. A Bienal Ano Zero arranca a 31 de outubro. A partir do momento da inscrição de Coimbra como Património da Humanidade, nós no Tiro de Artes Plásticas considerámos que havia uma matéria para a arte contemporânea refletir e contribuir para esta ideia do que é hoje sermos uma cidade Património da Humanidade. Desde logo porque o que define a arte contemporânea é o oposto do que define um património da humanidade, isto é, enquanto a arte contemporânea está no lugar da ruptura, do indefinido, dos limites das coisas e da imprecisão desses limites, a classificação como património da humanidade é exatamente o oposto. É um exercício de cristalização, de fixidez, de rigidez. Sendo que nós não conseguimos olhar para o mundo sem ser como agentes da arte contemporânea, achávamos que, de facto, numa cidade com as características de Coimbra, o património da humanidade não era uma coisa necessariamente boa, mas devia ser entendido como um desafio para a cidade. Esta Bienal trata muito de uma visão da história como uma coisa nunca acabada e pelo que nunca devemos ficar reféns de nada. Portanto, a questão do acaso, da ruptura, da destruição, como processos que podem contribuir, de alguma forma, para uma visão crítica e atenta de nós sobre a nossa própria vida e sobre o mundo em que vivemos, é o tema, eu diria, o tema central desta Bienal. Ora, acontece que este espaço, supostamente efêmero, perpetuou-se durante 12 anos. E nós achamos que ele cumpriu o seu ciclo, cumpriu muito bem o seu ciclo. E em vez de simplesmente fazer uma demolição, alguém pega e destrói e leva a peça, pensámos, por que não fazer desse processo de destruição, desse processo de demolição, como diríamos numa obra de construção civil, um processo criativo. O que é ótimo quando refletimos sobre o património. Uma vez que temos sobre o património uma ideia perfeitamente congelada e que não se pode tocar. E pareceu-nos que a pessoa certa, a personalidade certa para o fazer, era o Pedro Cabrita Reis, que a partir deste enorme material que aqui está, poder operar como bem entendesse, explicitando estes princípios que nos ocupam na Bienal. Vamos pôr a esta em cima. A presença deste objeto que aqui estava anteriormente, que era um dispositivo cênico, diria, museológico, para albergar exposições de diversas naturezas, era uma marca fortíssima, era de alguma maneira inevitável, impunha-se uma reconfiguração do espaço com uma atitude mental absolutamente rigorosa, uma atitude física absolutamente, digamos, imperdoável. E isso foi-se, passo a passo, materializando naquilo que agora vemos, que é
apenas com os resultados dos cortes, das secções, das revelações digamos, da pele anterior, das estruturas precárias das carpintarias deste dispositivo museológico, tudo isso está a ser recomposto. Um corpo, quando é ferido, cura-se, sara-se a si próprio. Aqui, a função da intervenção do artista é, de alguma maneira, curar este corpo. É um processo digamos, de salvação daquilo que era um cadáver cultural e político e transformá-lo num corpo vivo e artístico. Aos artistas costuma-se perguntar, então, qual é a sua intenção? Ou o que é que pretende dizer com esta obra? É uma pergunta corrente, é uma pergunta que legitimamente as pessoas fazem quando estão na presença do artista e perante a obra que esse artista está a criar. A minha resposta a essa pergunta seria talvez um silêncio e seria talvez convidar as pessoas a perceber nesta reconstrução que o que de facto se quer aqui não é tanto sobre esta peça, mas é aquilo que é o papel da arte socialmente. A arte destrói para reconstruir, para criar outra vida e para manter a energia em permanente fluxo. O que nós temos é que estar em absoluto estado de abertura. Portanto, o que vai resultar daqui é justamente a possibilidade de podermos ver tudo ao mesmo tempo e com essa prática, com essa experiência, podermos com certeza sair deste espaço, que é o espaço onde a obra está, e transportar para a nossa relação com o exterior, a chamada vida real, a mesma dose de curiosidade e a mesma abertura à transformação. Entre os dias 12 e 14 de novembro, a Escola Superior de Educação e a Universidade de Coimbra organizam a 9ª edição do Congresso da Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, SOPCOM. Joana Fernandes e Carlos Camponês adiantam alguns destaques do Congresso, este ano com o tema Comunicação e Transformações Sociais. O tema do 9º Congresso da SOPCOM é Comunicação e Transformações Sociais, um tema de atualidade, naturalmente que será abordado em várias perspectivas, porque a SOPCOM é constituída por diversos grupos de trabalho e cada um irá, tendo este tema como orientador, abordar as questões que são pertinentes no seu domínio. Nós destacamos este tema porque é um dos temas associados ao Centro de Investigação que esteve também na base da proposta de realização deste 9º Congresso da SOPCOM, mas também porque consideramos que é uma das questões centrais da investigação hoje em dia. Portanto, ela perpassa praticamente todos os domínios da comunicação e mesmo outras áreas como a política, a sociologia, tudo isso. Nós, neste congresso, vamos ter um número assinalável de conferencistas. Neste momento, em termos de sessões paralelas, nós já temos 75 sessões paralelas marcadas. Vamos reunir a maior parte dos investigadores a nível nacional e também vamos ter muitos colegas de Espanha e particularmente do Brasil. Teremos como convidados
investigadores e professores de universidades europeias e dos Estados Unidos, nomeadamente Linda Steiner, que tem vários trabalhos na área quer do género, quer também das mudanças que se estão a operar no jornalismo. Henrique Saperas, que é um conhecidíssimo investigador europeu da Universidade Juan Carlos. Teremos também a Eugénia Ciapera, que é uma investigadora grega que está na Universidade de Dublin. A encerrar o Congresso, também Mark Duz, que é conhecido pelos seus trabalhos relacionados com a internet, com as transformações sociais que as novas tecnologias estão a operar na sociedade de hoje. Aliás, neste momento vou apenas falar de uma, é o professor holandês Cornelissen, que é um professor relativamente jovem, mas já bastante conceituado na área da comunicação organizacional, da comunicação estratégica, e que vem apresentar os seus últimos trabalhos, as últimas tendências, as últimas reflexões sobre esta problemática na ESEC. Neste caso será mesmo no dia 13, será na ESEC. A ideia de se realizar este congresso começou com um encontro entre investigadores da Escola Superior de Educação e da Universidade de Coimbra, que estavam reunidos no Centro de Estudos Interdisciplinares do século XX. Portanto, é a primeira vez que se vai realizar em Coimbra e, naturalmente, que as duas instituições que formam profissionais na área da comunicação social e organizacional tinham que estar juntas neste grande projeto. São duas instituições que há mais de 20 anos que formam profissionais, com um corpo docente e de investigadores também na área, e portanto, fazia todo o sentido ser em Coimbra este ano a realização do encontro, e por isso fizemos uma proposta conjunta, uma candidatura conjunta à direção da SOPCOM e fomos escolhidos e cá estamos a organizar o encontro daqui a um mês. O Mosteiro de Santa Clara a Velha e a Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, com curadoria e instalação de Luís Pedro Crisóstomo, apresentam My Own Private Phosphines, Patrimónios Imaginados. Esta mostra reúne esboços privados de alguns arquitetos portugueses e surge como uma vontade de afirmação do esquiço, fundamental no processo criativo do arquiteto na procura de soluções. A exposição surgiu numa primeira conversa entre mim e o arquiteto Pedro Vinagreiro na Secção Regional Norte da Ordem dos Arquitetos. Eu já tinha um esboço do que seria o projeto final, o My Own Private Phosphines, e a partir daí avançamos com a ideia. O espaço já tinha sido discutido previamente com o arquiteto Estes Ferreira. Era indiscutível que a primeira apresentação seria feita em Coimbra. Agilizámos a posteriori com o Museu de Santa Clara a Velha, por ter sido a igreja o espaço arquitetónico escolhido para a amostragem da exposição. O primeiro maior desafio foi selecionar os primeiros 11 arquitetos que iriam participar nesta primeira mostra. Tivemos o cuidado, de uma forma mais criteriosa, de escolher 5 gerações de arquitetos distintas e que, de certa forma, conseguíssemos ler nos esquiços e nos textos apresentados uma homogeneidade ou uma heterogeneidade do trabalho apresentado ao longo de 5 gerações. Nós estamos a falar de 50 anos de história da arquitetura portuguesa aqui também. Chamam-se Patrimónios Imaginados porque alguns destes esquiços já não são só património imaginado, são também património construído.
para além de arquiteto, trabalho de uma forma interdisciplinar e transdisciplinar com outras áreas, quer o teatro, quer a cenografia, quer as artes plásticas. E nesse sentido, todos os dispositivos que eu desenvolvo são particulares porque envolvem muito mesmo a relação do corpo com o espaço. E os expositores, no fundo, são esse canal condutor, esse fio condutor e veículo de transmissão da informação que se quer mostrar. Esse ritual de levantar a tampa para podermos ver o conteúdo depois da leitura feita, como que descobrir aquilo que está para além de, que tem a ver um pouco também com essa ideia religiosa de quando nós visitamos uma igreja, vamos tentar sempre procurar respostas que estão para além de. E o título My Own Private Phosphines é um fechar de olhos, para vermos o que está para além de olhos fechados. My Own Private Phosphines, Patrimónios Imaginados, é uma exposição que inaugurou no dia 26 de setembro e vai estar patente até ao dia 26 de outubro e futuramente terá uma itinerância pelo país. O desenho, o esquiço, o esboço, o desenho à mão, como elemento ou um dos elementos fundamentais para o trabalho na arquitetura. E penso ser essa a mais-valia do trabalho dos arquitetos portugueses. E também uma particularidade. Essa ideia do arquiteto artesão, da experiência que eu tenho de arquitetura em Itália, existe uma dificuldade imensa dos arquitetos italianos em esquiçarem, em transportarem para o desenho aquilo que pensam ou aquilo que imaginam. Muito mais facilmente constroem uma memória descritiva escrita daquilo que querem do que desenham. Os portugueses têm esse equilíbrio entre o desenho e a parte escrita, que é um dos outros utensílios para a construção da arquitetura. Esse ritual que é, no fundo, o primeiro registro mental de uma ideia. Poderá ser também uma palavra, mas quase sempre é um desenho. Os Avós do Museu foi uma iniciativa que surgiu para fazer a ponte entre gerações, reunindo avós e netos do Colégio da Coria, numa visita guiada ao Museu Nacional de Machado de Castro. Este encontro de gerações foi inserido nas celebrações do Dia Internacional do Idoso. Os Avós do Museu está hoje aqui no museu a ser lançado como uma experiência. No fundo é uma atividade que é o chapéu de outras experiências que temos feito no museu, com este diálogo intergeracional. Temos feito a voz dos avós. Estes avós do museu são avós que sabem muito sobre o museu, que têm experiências. No fundo, aquilo que nós queremos é que eles transmitam esses afetos, essas experiências aos seus netos e aos outros netos. No fundo, aquilo que nós queremos criar a partir deste momento hoje aqui é um grupo de avós que querem transmitir esses seus afetos, essas suas experiências, esse seu conhecimento sobre o museu aos seus netos e aos netos emprestados, às crianças, e, portanto, queremos fomentar este diálogo intergeracional. Esta parceria surgiu, digamos, naturalmente numa colaboração que já está em curso com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a CCDRC, o próprio consórcio Aging de Coimbra e então o Museu Nacional Machado de Castro. E resultou um pouco do nosso envolvimento em prol do envelhecimento ativo e saudável e, digamos, nesse contexto, uma das atividades era um evento de comemoração do Dia Internacional do Idoso, que se comemora de facto a 1 de outubro. Promover o contacto entre avós e netos, sendo que os protagonistas são os avós, enquanto mentores, guias das crianças e, portanto, fontes de inspiração para um crescimento, digamos, saudável e de cidadania.
A CCDR Centro participa no âmbito dos Open Days, que é o maior evento na União Europeia das regiões europeias, e este ano a CCDR e a região Centro decidiram participar com a temática envelhecimento ativo e saudável, até porque o envelhecimento ativo e saudável é um desafio societal e a região de Coimbra é uma região de referência no envelhecimento ativo, portanto é uma região reconhecida e tem este label por parte da União Europeia, tendo por pano de fundo a cultura, perceber um dos modos em que podemos ter os avós ativos e saudáveis. Portanto, a ideia aqui é ter muitos avós que ensinem a muitos netos, que não têm que ser propriamente os seus netos, mas os netos de alguém. Amigo, maior que o pensamento, por essa estrada, amigo, vai. Foi um presente que os meninos quiseram trazer, que fizeram na escola, sobre a imagem que eles tinham do museu, mas este projeto prevê também que os meninos agora, quando regressarem às suas escolas, com os avós, em casa e na própria escola, façam outros trabalhos, ou que registem, eles ou os pais, aquilo que eles disseram do museu, aquilo que eles sentiram no museu. Pretendemos que este seja um momento feliz, uma experiência feliz, e nós sabemos que nós queremos sempre regressar aos locais onde gostamos de ir e onde nos sentimos felizes, e portanto é uma experiência feliz que certamente fará estas crianças regressarem no futuro muitas vezes ao museu. Agora mais uma vez comigo para lá. E agora é algo, vai lá, que é mesmo para acabar. Obrigada por ter acompanhado esta edição da ESEC TV. Voltamos em breve com novos destaques da agenda da cidade e da nossa escola. Entretanto, podem acompanhar o nosso trabalho através dos nossos canais online, site, Facebook ou, se preferirem, através do Twitter.